Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade ao curso agora, nós já falamos sobre os trauma centers, né, que aqui no Brasil praticamente não existe, né? Falamos sobre como escolher um local para dar plantão, a sala de emergência, o hospital e tudo mais. Falamos também sobre a parte de o que você deve ter na sua sala de emergência, material, recursos humanos, falamos sobre a retaguarda, falamos sobre tudo, certo? E agora, na realidade, a gente vai falar sobre a chegada, né? A chegada desse, como preparar antes, né, a sala, além de ter todos os recursos, como preparar para receber aquele paciente que está vindo da rua, com bombeiro, com SAMU, alguma coisa assim. E agora a gente vai falar sobre a chegada. O paciente chegou, você se preparou, você está lá de plantão e de repente você foi avisado de que chegou um paciente politraumatizado. Ou às vezes você nem é avisado, né? O familiar chega com aquela pessoa que levou um tiro, ou que caiu do andaime, ou que enrolou uma escada, ou que foi afogado, um carro popular mesmo. E é aquele desespero que muitos de vocês já passaram já. Mas vamos colocar que ele está vindo por um serviço, por uma instituição, né? O bombeiro, o SAMU, ou concessionária, ou o que seja. Tá? Bom, então recebendo o paciente, o que que a gente, quais são o que a gente pode padronizar disso aí, né? Para que fique mais fácil, uma coisa que não é tão fácil e que não tem uma regra, né? Exatamente assim, a gente nunca sabe o que esperar do paciente politraumatizado, né? Às vezes passam para a gente a comunicação através do rádio algo muito grave e na realidade não é. E às vezes algo que você acha que é tranquilo se torna um grande desafio. Então você precisa estar esperto e preparado para tudo. Então vamos lá, primeiro, lembra lá do MIST, né? Mechanism, Injury, os sinais e sintomas e o tratamento que foi realizado, né? Então essa é uma forma de passar, o MIST. Uma forma rápida e eficiente de se passar casos, principalmente entre o pré-hospitalar e o hospitalar. Mas você pode usar o ABCDE direto, tal, não há problema. Então o cara chegou para você, qual é a primeira coisa que você faz? É a checagem sistemática do ABCDE, óbvio, né? Você vai, é como se você estivesse recebendo o paciente pela primeira vez. Ah, mas ele está vindo entubado, ele está vindo com via de acesso, mas ele pode perder a intubação, por exemplo, né? Durante o trajeto, pode perder o acesso venoso, o colega que examinou, o enfermeiro, pode não ter deixado, um ser humano pode ter deixado passar despercebido algum detalhe, né? É um enfisema subcutâneo. Então, seguindo o protocolo do ABCDE, né? Eu vou repetir aqui, mas é óbvio que vocês sabem. Via aérea colar cervical, a respiração, breathing, né? Para você visualizar, além de visualizar, auscultar e percutir. A circulação, então ver se ele está estável, com a frequência cardíaca, a perfusão periférica, né? O retorno da perfusão periférica, a pressão, o disability, que é a condição neurológica, né? Você tanto pode usar a escala VDI, que é muito mais simples, como o Glasgow, que é a mais completa e dá uma noção mais completa, né? Da situação daquele paciente lá. E o E, que é a exposição. E aí que você vai ver as fraturas, as queimaduras, né? A estabilidade de bacia e tudo mais, aí é que você vai notar. Então a primeira coisa é a checagem. O exame detalhado de todo o corpo. Então você vai examinar o corpo dos pés à cabeça, olhar tudo, né? Dar uma boa examinada abdominal depois que você faz a checagem inicial, né? É importante também. Em caso de estabilidade e que não haja risco de morte num primeiro momento, dá uma atenção. Eu já dei essa aula muitas vezes já, e muitas vezes eu era chamado para dar só essa aula aí, é muito interessante. Que é a procura das lesões negligenciadas. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho
sobre isso aí. As lesões que a gente deixa passar despercebido, que não causa morte num primeiro momento, mas pode trazer sequela e pode trazer um transtorno para aquele pacientinho lá. Beleza? Bom, para facilitar a vida de vocês, vamos fazer um checklist de chegada, que é aquele BCDE que a gente falou, certo? Então, no A, o que, que eu vou olhar no A? Então, primeiro, o cara está em insuficiência respiratória, a gente precisa saber, às vezes ele chega consciente falando mais em insuficiência respiratória. Taquipneia, taquidispneia, pode ter enfisema subcutâneo, pode ter turgência jugular, né? Pode ter uma voz anasalada, que pode ser no caso de queimadura, ou edema da região da glote. Tudo isso pode dar insuficiência respiratória. A saturação, se ele vir num serviço pré-hospitalar, ele já vai vir monitorizado, né? Então, você presta atenção, ou senão você faz isso, né? Verificar o aparelho, às vezes o aparelho é o problema, né? E às vezes é um esmalte. O esmalte ele é capaz de alterar a leitura dos oxímetros comuns. Então prestar atenção nesses detalhezinhos aí, que isso é uma sacada que a gente sempre dá para você aqui. Presença de corpo estranho ou não, às vezes o colega ou o bombeiro ou alguém deixou passar despercebido uma prótese dentária, um fragmento de dente, né? Ou alguma coisinha. Eu já tirei pedra da via aérea já das pessoas que estavam obstruídas e o cara com a máscara só, saturando muito mal o cianótico. Então, às vezes isso pode acontecer, entende? E no caso dele estar entubado, né? No caso dele estar entubado, aí você precisa obrigatoriamente verificar se ele realmente está entubado. Porque às vezes, ou o colega não conseguiu, ou eventualmente ele está com o cuff furado, né, que também altera, ou eventualmente ele perdeu a intubação orotraqueal no decorrer do trânsito. Então tudo isso é importante. Então o que você faz? É a inspeção, então você vê, né, a condensação do tubo, passa aquela nuvenzinha, né, em que o tubo dá aquela embaçada, aquilo é um sinal indireto. Na ausculta, você vai auscultar a simetria, aí você tem que prestar atenção também na seletividade. Às vezes a pessoa empurra um pouquinho mais, aquela regra geral do 3Ts, né? Que é 22 on teeth, que é o número 22 na região dos dentes. Isso a gente fala para um adulto do peso aproximado de 70 quilos, obviamente. E uma coisa muito legal que é a capnografia, né? Tem outros, viu? Tem muitos outros métodos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Marcelo já falou isso anteriormente, eles ainda usam aqueles papeizinhos de tornassol que são reagentes, né? Que reagem com CO2 e tudo mais. Mas a capnografia hoje é o padrão ouro. Ouro, se você vai prestar alguma prova, isso vai cair na sua prova também, entendeu? Então a capnografia é muito interessante. Então aqui eu vou dar uma noção do capnograma para vocês. Aqui vocês veem a fase de A até B, né? A fase 1, que a gente chama, é a fase inspiratória. Então você não vê, né, CO2, né? Óbvio. Você está inspirando, né? Você não está expirando. A fase 2, que é a fase de B até C, é a fase expiratória inicial. Então ali já há uma liberação exponencial, né? Vai aumentando o CO2. No começo não tem quase nada, porque ainda tem aquele espaço morto do ventilador e ainda tem aquela parte do espaço contido na sua via aérea, né? Então ele ainda não altera tanto. A fase CD, que é a fase 3, é considerada de platô alveolar. E a fase 4, que é uma nova fase inspiratória. E aí vai, esse é o padrão. Grave essa imagenzinha aí que vocês estão vendo. É uma imagem muito importante aí para vocês aprenderem capnografia. Isso é legal, é importante, é padrão ouro. É muito importante que vocês saibam. E aí uma colinha, tá? Agora eu vou... Essa aqui é uma colinha para vocês. Então, o normal, vocês estão vendo o primeiro à esquerda. Se você tiver que gravar só dois, grava o primeiro da esquerda e o primeiro da direita, tá? Que assim, ó, o normal tá lá. Você vê aquele padrão anterior, né? Com as 4 fases, tudo bonitinho. Parece um quadradinho assimétrico, né? E a intubação esofágica. Por quê? Porque quase não tem, né? A CO2 tem um pouquinho, porque você engole CO2, né? A aerofagia, mas quase não tem.
E é interessante algumas outras coisas aí, né? A extubação, ou seja, você entubou, estava legal, de repente ele voltou para aquele padrão esofágico. Então, esse é um sinal de extubação, é um momento que você pega o paciente sendo extubado.